Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, falando sobre gestão e liderança. O nosso podcast de hoje, ele é um complemento do nosso trabalho acadêmico e como convidada de honra a gente vai ter a Gislaine. Olá! A Gislaine, ela é uma coordenadora de atendimento de uma clínica que fica localizada na Parangaba, em Fortaleza, Ceará. Seja bem-vinda, Gislaine. É um prazer ter você aqui nesse momento com a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, de acordo com as nossas perguntas que a gente tem aqui elaboradas de acordo com o nosso trabalho. Obrigada pelo convite, fico muito feliz por essa oportunidade. É um prazer estar aqui para ajudar um pouquinho no trabalho de vocês. Vou tentar me expor o máximo que eu puder, pode ser um pouco tímida, mas vai dar tudo certo. A nossa equipe é composta por 4 integrantes, porém 3 delas não puderam comparecer. Então as meninas elas vão fazer participação por vídeo. E vamos para a primeira pergunta. Gislaine, como você começou a liderar na AMI Clínica e quando percebeu que tinha capacidade para liderar pessoas? A minha trajetória na AMI, ela começou num momento de mudanças. A equipe estava passando por algumas transformações, tinha pessoas saindo, tinham pessoas novas, e o gestor achou que eu tinha, posso dizer, que a capacidade para liderar essas pessoas de acordo com o tempo que eu já estava aqui na clínica. Legal. E quando você chegou aqui na AMI Clínica, Gislaine, você já entrou como coordenadora de atendimento? Ou você veio como atendente? Ou com uma outra parte da equipe que depois a empresa conseguiu te resgatar e te colocar na parte administrativa? Não, no caso, eu cheguei aqui em 2019 como estagiária de call center. Aí, com 3 meses depois, surgiu a oportunidade de atendente de recepção, aí fiquei um ano, tive uma série, depois retornei como atendente novamente, e depois de acho que uns 8 meses, 9 meses que eu tinha retornado, foi quando aconteceram essas mudanças e surgiu a oportunidade da coordenação. Legal. Agora a gente vai ter uma participação de uma das nossas integrantes do nosso grupo, que infelizmente, como eu falei, não pôde estar presente, que é a Mônica. Seja bem-vinda, Mônica. Olá, Gislaine, tudo bem? Eu sou Mônica e gostaria de saber como foi o início da sua experiência como líder e quais foram os principais desafios que você enfrentou. Pronto, no começo foi mais adaptação, né? Porque, como eu falei, eu sou um pouco muito tímida. E o maior desafio foi coordenar as pessoas que estavam, sendo que elas já estavam um tempinho como os colegas de trabalho. Então, para pegar aquele respeito foi um pouquinho mais dificultoso, pelo fato dela já me tinham como colega para poder passar a ser coordenadora. E já entrando nesse assunto de respeito, como a gente falou, acabou de falar, a gente vai chamar agora mais uma integrante da nossa equipe, que é a Lídia. Seja bem-vinda, Lídia. Olá, Gislaine, tudo bem? Eu me chamo Lídia e gostaria de te perguntar: quando ocorre um conflito na equipe, como você costuma agir para resolver? Oi, Lídia, tudo ótimo. Bom, a questão dos conflitos eu busco resolver com a questão do diálogo, né? Que eu acredito que seja o princípio de tudo. Para mim, a conversa, se não tiver conversa, não tem como a gente resolver nada. Então, o que é que eu faço? Tento ouvir os dois lados, né? Para ver o que aconteceu e chegar numa relação que eu posso dizer assim, mediano para os dois lados, né? Como eu falei, né? Sobre a questão que a Mônica me perguntou. A questão da comunicação foi um pouquinho mais difícil lá no começo, porque, como eu disse, eu era um pouquinho mais velha aqui, questão de tempo de clínica, e as meninas eram recém-chegadas, mas tinha aquela questão de que mesmo que elas fossem mais recém-chegadas, quando elas chegaram, eu era somente uma atendente de recepção, e agora eu passei a ser a coordenadora. Então a questão do respeito à comunicação é o que eu levo para tentar resolver diálogos, mas ainda bem que eu não tenho que estar resolvendo conflitos diariamente aqui, né? Porque querendo ou não, eu sei que a gente ainda vai chegar nesse ponto, mas, querendo ou não, ter uma boa relação com todo mundo. É isso. E a gente vai dar sequência, né, com mais uma pergunta. Gislaine, o que você faz para manter a sua equipe motivada e engajada todos os dias? A questão da motivação eu tento fazer diariamente, com conversas, agradecendo por pequenas atitudes, dando um brindezinho, um mimozinho, né? Aqui eu dou mimozinho macular. Mas para mim a questão da motivação ela tem que ser diária. Então eu faço de tudo mais uma vez para elas entenderem, por mais que a minha equipe seja outra atualmente,
para elas entenderem que elas podem contar comigo sempre que elas quiserem, que a gente está aqui para trabalhar em equipe, porque eu sou a líder, eu não sou a chefe, então estamos aqui para isso. Gislaine, e assim, tirando um pouquinho do conflito, essa questão que a gente acabou de falar sobre a sua equipe. Quando chega algum problema, eu não falo nem problema, mas assim, algo a resolver, externo, que vem lá de fora, quando a tua equipe não consegue resolver, como que é o teu posicionamento a partir daquele momento que a tua equipe que está ali na frente não conseguiu resolver, como que é o teu posicionamento? Pronto, é o que eu costumo dizer para as meninas sempre, que aqui tudo que eu sei eu ensino para todo mundo, porque nem toda hora eu vou estar aqui, então o máximo que eu posso ensinar eu ensino, então eu sempre digo, por exemplo, o paciente chegou para resolver sobre um recibo, não necessariamente precisa ser comigo, pode ser que quer atender. Agora vamos supor que deu um erro de sistema, porque foi liberado um exame com um valor errado, aí sim, aí eu entro, tenho que falar com os responsáveis referente a isso e faço o que eu posso. Quando eu também não consigo, então eu tenho que procurar a ajuda de outra pessoa, né? Até porque todo mundo tem que trabalhar em equipe, todo mundo tem que ter uma ajuda. Legal. E agora a gente vai falar com a nossa última integrante da equipe, que é a Isabel. Seja bem-vinda, Isabel. Oi, Gislaine, eu sou a Isabel e eu gostaria de saber uma situação em que a sua liderança fez a diferença na sua empresa e, ao seu ver, qual seria o papel da liderança dentro da gestão da empresa? Acho que a situação mais recente, marcante que aconteceu foi cerca de 1 ano e meio atrás, que a gente teve a mudança do sistema operacional da clínica. Tudo novo deixa todo muito podemos dizer assim, muito avoado, né? Muito querendo aprender as coisas tudo em cima da outra, colocando dificuldade. E foi o que aconteceu. Em determinado tempo, em determinado período dessa adaptação, eu tinha acabado de voltar de férias, ela tinha recebido um pouquinho de treinamento, mas questão de tudo online, treinamento, e quando eu voltei, a equipe do sistema operacional veio ajudar a gente, né, mostrar como é que funciona e tal, as nossas dúvidas, a gente perguntava muito no grupo, coisinha, podemos dizer que besta, a gente estava perguntando, então eles vieram para ajudar a gente presencialmente, e nisso todo mundo alvoroçado, com muitas dúvidas e tal, e todo mundo colocando dificuldade, dizendo que não ia dar certo, que ia dar super errado. Aí foi nesse momento que eu tive que ser um pouco mais rígida, até falar, dizer que eles estavam aqui fazendo o trabalho deles, que a gente precisava abrir nossa cabecinha, porque tudo novo é difícil para todo mundo, mas que a gente tinha que abrir nossa cabeça e coração para poder receber. E hoje em dia é tudo tranquilo, todo mundo opera normalmente, às vezes aparecem umas mudanças, mas estamos aí, né? Estamos levando o sistema até hoje. É isso, sempre tem, né, essa mudança, sempre existe essa mudança dentro da empresa, seja uma mudança de sistema, seja uma chegada de um colaborador novo, né? Porque eu acho que todo mundo sabe, todo local, né? Quando chega um colaborador novo, sempre tem, né? Então, por falar essa questão, né, aqui onde a gente trabalha, a questão de mudança de pessoas corre muito porque é contrato, por exemplo, a gente pega estagiários de enfermagem, então acontece muito isso. E às vezes a gente até pode dizer que se estressa um pouquinho por ensinar, mas quem nunca precisou aprender, né? Então, como eu falei lá um pouquinho atrás, todo mundo está aqui para ensinar um pouquinho de tudo para todo mundo, então E aprender também. Bom, a questão da liderança, eu acredito que seja uma questão de ponte de ligação, né? Por exemplo, como é que funciona a ponte de ligação nesse caso? As meninas têm alguma coisa para falar de algo que aconteceu de modo geral, que pode ser melhoria para a equipe ou até mesmo para a clínica. Elas chegam para mim e falam, se eu achar que aquilo dali dá certo, que a gente pode conseguir, eu levo até o meu gestor maior. É questão mesmo dessa alinhamento de metas, de expectativas, a necessidade que o nosso gestor maior tem, que aconteça aqui, que a gente quer melhorias e vice-versa. Eu acredito que quando esse papel ele é feito feito assim, né, de modo bom, organizado, empático, que um escuta o outro, que dá para trabalhar a equipe, eu acho que tudo funciona melhor. E eu acredito que dá para resolver grandes conflitos, como é que eu posso dizer, receber pessoas novas, receber sistema novo, e assim que tudo funciona. É a base de tudo, né? O porta-voz, né? O porta-voz da equipe. Gislaine, eu quero te agradecer, né, por ter aceitado participar, ter aceitado esse convite da gente. Foi um momento muito produtivo. Esse momento ele é um momento muito produtivo para a gente, ele vai enriquecer na nossa parte acadêmica. Eu quero agradecer aqui a Gislaine, né, por ter aceitado participar desse momento com a gente.
Obrigada também você que acompanhou este podcast, parte do nosso estudo acadêmico, e eu quero agradecer de modo geral. Obrigada, eu que agradeço na questão do convite. Peço desculpas se eu gaguejei um pouquinho, mas como eu falei, né, eu sou bem tímida. Estou me esforçando, fiquei muito feliz pelo convite, porque já vi outros trabalhos da equipe ocorrendo também aqui no nosso ambiente de trabalho. Achei muito legal, não pensei que chegasse a minha vez, mas chegou logo no vídeo, uma forma que eu sou muito tímida, mas agradeço e até a próxima.